Arquétipo? Que isso? Fala pessoal, Bruno Prado aqui, e nesse vídeo você vai entender o que são os tão famosos arquétipos, além de aprender a identificar os diferentes tipos. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana eu trago 2 vídeos como esse para te ajudar a se entender, a se conhecer e quem sabe destravar alguma coisa aí dentro da sua mente que hoje te impeça a alcançar o objetivo que você deseja tanto. Pessoal, a linguagem humana, ela é feita por diversos mecanismos utilizados para tentar traduzir e comunicar todas as experiências que a gente adquire no decorrer de uma vida. Só que de uma forma um pouco mais complexa, palavras não são apenas rótulos aplicados sobre objetos para que a gente possa dar um nome a eles. As palavras elas têm também sentido por trás e nem sempre isso está muito claro. Então são essas imagens e sentidos mais abstratos e primitivos que se organizam em formato de arquétipos. Que é, Bruno? Não tô entendendo nada. Calma que já vai ficar mais claro para você, já vai fazer sentido. Eu sei que os arquétipos não são tão simples de entender, tá? Pelo contrário, eles são tão complexos que muitas pessoas confundem os significados e por isso traduzem eles de uma forma superficial e muitas vezes errada também. Por isso que é tão importante entender esse conceito da forma correta, porque ele pode trazer muitos benefícios, uma vez que ele pode ser aplicado em qualquer área de conhecimento para entender de verdade o ser humano. Um exemplo muito claro disso, e que talvez você não tenha se dado conta, são as marcas, que elas utilizam o tempo inteiro esse conceito, esse conhecimento sobre os arquétipos para construir uma imagem simbólica com o objetivo de gerar identificação com você, fazendo com que você compre. Mas, Bruno, o que são arquétipos? Então, pessoal, de forma resumida, arquétipos são como se fossem impressões que as pessoas têm de forma inconsciente a respeito de alguma coisa ou de alguém e que influenciam até mesmo sonhos, fantasias e os seus comportamentos. Aquilo que eu sempre digo aqui no canal, nós somos a soma de tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos. Então, cada pessoa tem as suas vivências e a partir dessas vivências, elas formam imagens na sua mente, ou seja, percepções sobre tudo aquilo que elas vem. O psiquiatra Carl Jung percebeu através de estudos e observação que existe uma certa estrutura bem parecida em relação a essas imagens, como por exemplo uma figura materna que é vista como amorosa, como cuidadosa, assim como as pessoas mais velhas que são vistas como sábias. Uma forma mais simples de entender o que são os arquétipos é simplesmente analisar os animais. Quando a gente pensa no leão, por exemplo, logo a gente imagina uma figura forte, uma figura destemida, o famoso rei da selva, não é verdade? A águia é vista como um animal de supervisão e por isso a imagem da águia é utilizada como sinônimo de liderança e independência. Já a cobra é considerada traiçoeira porque ela anda de forma sorrateira até encontrar uma presa e vrau, dá o bote sem que ela perceba. Por isso que cada animal é um símbolo de um tipo de comportamento. Isso é muito forte na nossa mente. E é por isso que muitas vezes a gente usa os animais para falar de uma pessoa. Como por exemplo... Ah, o João tem uma visão de águia. Ele sempre enxerga lá na frente. A Joana é uma cobra venenosa. Toma cuidado com ela, viu? Isso acontece de forma muito natural, vindo diretamente do nosso inconsciente. Durante o dia, a gente tem contato com uma série de símbolos que trazem os arquétipos. Pode ser no trabalho, pode ser conversando com alguém ou vendo até mesmo uma propaganda. Eles estão ali o tempo inteiro, trocando informações com a nossa mente, reforçando essas ideias, mesmo que a gente não se dê conta. Resumindo, um arquétipo é um modelo ideal, é um conjunto de crenças, características, informações e energia que determinam as regras que a nossa mente vai seguir. Cada um de nós vive um arquétipo e ele molda quem nós somos, incluindo as nossas emoções, sentimentos que a gente experimenta, os pensamentos que a gente tem e, consequentemente, as nossas atitudes. Já aconteceu com você de ler uma história que já passou há muito tempo atrás e de repente você se identifica com aquele personagem? Isso acontece exatamente por conta dos arquétipos, porque eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Ou seja, eles já existiam no passado e continuam se repetindo agora no nosso presente. Por isso que nesse sentido é realmente muito possível que alguém que vive aqui agora esteja baseando a sua vida no mesmo arquétipo de alguém que viveu há muito tempo atrás. Agora que você já sabe o que são arquétipos, vamos então à lista dos 12 arquétipos de acordo com Carl Jung que definem a forma das pessoas e até mesmo das empresas. E o primeiro deles é o Criador. O Criador tem como lema de vida: tudo aquilo que você pode imaginar, você é capaz de realizar. Tem como desejo criar coisas que tenham um valor duradouro e seu maior medo é apenas de ser mais um em meio à multidão. Esse arquétipo também é chamado de artista, inventor, inovador, músico, escritor ou sonhador.
Tem como seus pontos fortes a criatividade e a imaginação, mas também, como todo ser humano, possui algumas limitações, que é o excesso de perfeccionismo. O segundo arquétipo da nossa lista é o governante. Alguém que exerce poder e gosta simplesmente de ter o controle sobre todas as coisas em toda a área. O seu maior medo é de ser derrubado e perder o seu poder. Ele também é conhecido como chefe, líder, aristocrata, rei ou rainha, político, modelo, gerente ou administrador. Seus pontos fortes: liderança e responsabilidade. Suas limitações: excesso de autoritarismo, o que gera uma grande dificuldade de delegar tarefas. Vamos então ao nosso terceiro perfil, o cuidador. O seu grande desejo é ajudar as outras pessoas e por isso ele tem muito medo quando uma situação delicada se aproxima, porque ele deseja sempre o melhor para todo mundo. É alguém que ama o próximo como ama a si mesmo e tem medo de situações de egoísmo e ingratidão por parte das outras pessoas, ou seja, de terceiros. Também conhecido como santo, altruísta, pai, ajudante e apoiador. Seus pontos fortes: generosidade e compaixão. Suas limitações: fraqueza e os riscos de ser explorado por aproveitadores. Nosso quarto arquétipo, o indivíduo comum. É aquela pessoa que deseja pertencer a um grupo e que não gosta de ser diferente. O seu maior desejo é se conectar com as pessoas e por isso ele tem medo de ser simplesmente deixado de lado. Esse arquétipo ele também é conhecido como o velhinho bondoso, o bom vizinho, o realista, o trabalhador e o cidadão de bem. Seus pontos fortes são a empatia e o forte senso de realidade. Suas limitações: normalmente ele tende a desperdiçar tempo e energia com relacionamentos superficiais apenas para poder se encaixar. Nosso quinto arquétipo, o amante. Seu foco é se relacionar com as outras pessoas e por isso ele valoriza demais a intimidade e a experiência. Ele tem como a principal estratégia ser um indivíduo cada vez mais atraente, tanto na forma física quanto na forma emocional. O seu maior medo é simplesmente ficar sozinho e não ser amado. O amante ele também é conhecido como o parceiro, o amigo, aquele que é formador de equipes. Seus pontos fortes: paixão, compromisso e gratidão. E as suas limitações: por conta do desejo de agradar a todo mundo, ele pode correr o risco de agir contra a sua própria personalidade. Nosso sexto arquétipo, o tolo. O tolo ele deseja viver o momento ao máximo sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. O seu maior desejo é viver cada momento com prazer, sempre considerando que cada instante é único. Por isso ele tem muito medo de se sentir entediado ou ainda entediar uma outra pessoa. Ele também é chamado de brincalhão e comediante. Tem como ponto forte, óbvio, a alegria e tem como uma limitação perder muito tempo com coisas sem importância. Sétimo arquétipo, o herói. O herói é uma figura que está ligada à coragem. O seu maior objetivo é mostrar o seu valor às outras pessoas através de atitudes corajosas. Em contrapartida, o seu maior medo é se mostrar frágil, vulnerável, é que os outros percebam que ele também é um ser humaninho e tem emoções e sentimentos. O arquétipo do herói ele é também conhecido como o salvador, o vencedor, o guerreiro e o soldado. Seus pontos fortes: coragem e competência. Suas limitações: a arrogância e uma certa necessidade de o tempo inteiro ter algo para lutar para mostrar o seu valor. Oitavo arquétipo, o rebelde. O rebelde é contra as regras, é alguém que vive de acordo com aquilo que ele acredita, mesmo que seja totalmente o contrário ao que a maioria das pessoas segue. O seu grande objetivo é mudar as coisas que não funcionam, realizando uma verdadeira revolução. E claro, seu maior medo é não conseguir agir para fazer com que essas coisas aconteçam. O rebelde também é chamado de revolucionário, desajustado ou ainda selvagem. Seus pontos fortes: a busca pela liberdade. Suas limitações: a sua sede por liberdade e mudança pode fazer com que você escolha caminhos escuros e perigosos. Nono arquétipo, o mágico. É um arquétipo que busca o tempo inteiro unir conhecimentos ocultos com religião, ciência com tecnologia, tudo isso com o objetivo de entender o universo. Tem como maior objetivo transformações em realidade, porém ele tem muito medo que os atos não intencionais tragam consequências negativas. Ele também é chamado de inventor, visionário e curandeiro. Seus pontos fortes: o dom de encontrar soluções positivas para toda a sociedade. Suas limitações: seu grande conhecimento em relação a várias áreas pode fazer com que ele se torne uma pessoa manipuladora. Arquétipo número 10. O inocente. É um perfil que busca a felicidade e acredita que é possível construir um mundo melhor para todo mundo e que todas as pessoas
possam ser quem elas desejam ser de verdade. Para alcançar o seu objetivo, ele procura sempre fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Por isso ele tem muito medo de agir de uma forma errada e sofrer uma punição. O inocente ele é também chamado de ingênuo, utópico, romântico e sonhador. Seus pontos fortes, óbvio, otimismo e fé. Suas limitações, seu excesso de ingenuidade pode ser visto como entediante para as outras pessoas. Arquétipo número 11. O explorador. Sua marca mais forte é a liberdade, por isso ele usa muito isso para se conhecer melhor e ainda busca novas formas de viver. Por conta desse desejo de explorar, ele tem muito medo de se sentir preso e deixar de viver o novo. Por isso que para evitar que isso aconteça, ele sempre busca novas experiências. O arquétipo do explorador, ele também é chamado de andarilho e individualista. Seus pontos fortes, viver de acordo com a sua própria vontade. Suas limitações, corre o risco de explorar sem ter um rumo definido e por isso viver sem um propósito maior. E o último arquétipo da nossa lista é o sábio. O sábio é uma pessoa que deseja entender o mundo através da busca pelo conhecimento e da autorreflexão. Para isso, então, ele usa a inteligência para analisar e entender todas as coisas. Por isso, o seu maior medo é de ser enganado ou ainda viver na ignorância. O arquétipo do sábio ele também é chamado de estudioso, especialista, pensador, mentor e professor. Seus pontos fortes, inteligência e sabedoria. Suas limitações, a sua fixação pelo estudo pode fazer com que ele se concentre muito na teoria e esqueça realmente de agir. E aí, com qual desses perfis você mais se identificou? Escreve aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não te custa nada. Deixa o seu like, não seja dessas pessoas que simplesmente só consomem e não retribuem. Aproveita também e já se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante a fazer com que o canal cresça e eu continue produzindo cada vez mais vídeos por aqui. Muito obrigado, valeu!